Irmãos, a palavra de Deus ela é a nossa fonte de vida. Quando você precisa de uma informação, precisa de uma orientação, quando você quer uma direção para a tua existência, o melhor lugar para você buscar, com certeza, é na palavra de Deus, é na Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, coloca sobre a mesa e senta-se à frente dela, lê a palavra e clama para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação que você precisa, com certeza você ouvirá de forma direta a voz de nosso Senhor. Você ouvirá a voz de nosso Senhor, porque a palavra de Deus, ela toma corpo, ela toma vida, ela torna-se boca do Espírito Santo para nos instruir, para nos orientar, para nos direcionar, para nos levar pelos caminhos corretos, caminhos que nos fazem passar pertinho, na frente do trono de Deus. E passando na frente do trono de Deus, certamente teremos com Ele contato e receberemos forças para seguirmos sempre em frente. Nesses tempos, irmãos, em que as coisas estão tão complicadas, as dissensões, os mais diversos problemas são aqueles que adentram os portais talvez da tua casa, da tua igreja, da tua família, e a consequência é que é gerado uma série de problemas de difícil resolução. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor, aquela que torna-se boca do Espírito de Deus, ela nos orienta a nossa forma correta de nos portarmos na presença do Senhor, a forma correta de agirmos na presença de Deus, e nós, como servos do Senhor que somos, comprados a preço de sangue, para viver não segundo os costumes deste mundo, não segundo as práticas desse mundo, mas para vivermos na observância de normas que são dadas diretamente por Deus. E quando nós observamos estas normas, estes ensinamentos, quando nós praticamos a vontade do Senhor, algo muda dentro do nosso ser, algo muda dentro do nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que a fonte dessas regras, destas normas, dessas orientações é a palavra de Deus. E precisamos ter a palavra de Deus como digna de confiança, como digna de fé. Precisamos crer na palavra. E melhor, precisamos nos encaixar nos parâmetros de Deus que são ditados através da Bíblia. Nós, como cristãos que somos, pessoas que dizemos temer a Deus, pessoas que dizemos ter obediência ao Senhor, mas acima de tudo, afirmamos que amamos ao Senhor. Se nós amamos a Deus, é preciso que eu queira fazer aquilo que Ele deseja para a minha existência. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Apenas 2 versículos. É o finalzinho, comentários do Senhor Jesus com relação à oração dominical, à oração do Senhor, à oração do Pai Nosso, seja qual for a designação que você queira dar a este modelo de oração. O Senhor Jesus comenta no finalzinho dela: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, eu creio que uma das maiores bênçãos que nós temos na nossa vida é perdoar. No entanto, é uma das mais difíceis. Porque perdoar não é apenas abrir a boca e falar, eu perdoo você. Perdoar envolve todo o teu ser. É algo que trabalha todo o teu ser, do dedinho do pé ao último fio de cabelo lá no cucurute da cabeça. Perdoar, ele envolve todo o teu ser. Quando alguém te faz o mal, quando alguém te ofende, quando alguém te difama,
ou faz afirmações falsas, seja elas quais forem, é difícil nós encararmos essa pessoa sem que dentro do coração seja gerado algum sentimento negativo. Não é verdade? E infelizmente isso ocorre com muita constância dentro da própria igreja. Ocorre também com constância em meio da família, no círculo familiar. É muito comum nós vermos que as pessoas, elas muitas vezes têm até prazer em nos ofender. É muito comum isto. Algumas pessoas ofendem de forma involuntária, mas nós, irmãos, somos tendenciosos a tomar a ofensa e guardar dentro do coração. Nós somos tendenciosos a captar a ofensa, mesmo quando ela é de certa forma involuntária, trazê-la e colocarmos dentro de um arquivo, de uma pasta, de um lugarzinho reservado e especial que tem um título: ofensas, ofensas. E você arquiva aquilo ali. O interessante é que há muitas pessoas que estão com essas pastas já até empoeiradas dentro do coração, devido a tanto tempo que estão guardadas. Há pessoas que guardam ofensas durante toda uma vida. Há pessoas que guardam ofensa durante uma década, 5 anos, 1 mês. Mas há pessoas que guardam as ofensas. Elas guardam aquilo no coração. Irmãos, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para as obras da carne, para guardar aquilo que fazem contra a gente, nós estamos, de certa forma, abrindo brechas, espaços, rachaduras na nossa vida, na nossa armadura, através das quais a opressão do maligno se faz uma realidade. Essas rachaduras, irmãos, são aproveitadas por Satanás de uma forma extremamente sábia para nos tocar. Ele aproveita e sabe que você tem dentro do coração uma gaveta reservada para aqueles que o ofenderam, e vai e mexe com você, traz à tua mente, sempre traz à tua mente, inclusive, que aquela pessoa tocou em você, ela falou mal de você, ela te difamou, ela mentiu contra a tua existência, enfim, ela fez alguma coisa que de certa forma foi desagradável a você, e você entendeu aquilo como uma ofensa, entendeu aquilo como uma forma da pessoa machucar você, e você guarda aquilo dentro do coração. E nós muitas vezes, até de forma involuntária, também nós guardamos dentro do coração as ofensas. As pessoas muitas vezes nos ofendem de forma involuntária. Nós, de forma consciente, tomamos posse dessa ofensa e guardamos. Mas também, irmãos, muitas vezes nós, de forma involuntária, nós captamos as ofensas e guardamos dentro do coração. Isso tudo em decorrência de um fator que é primordial, a falta da meditação na palavra de Deus. Porque a Bíblia é o nosso parâmetro de vida, ela é que nos orienta como devemos agir, mas a partir do momento em que nós não lemos a Bíblia, a partir do momento que nós não meditamos na palavra, a partir do momento que nós não deixamos que o Espírito de Deus nos fale, a partir do momento que nós fechamos os ouvidos, fechamos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, estamos sujeitos a toda a ação da carne. É a velha natureza humana, aquela natureza que Cristo Jesus veio para quebrar, veio para destruir, aquela natureza que a palavra nos afirma que devemos mortificar, que devemos matá-la, assassiná-la. É preciso cometermos um suicídio com relação à natureza humana, para que desta forma tenhamos dentro do nosso coração aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Mas, amados, quando nós não observamos os mandamentos, as orientações do Senhor, consequentemente abrimos espaço na nossa existência para que o maligno toque na gente.
A armadura, ela tem algumas rachaduras. Sim, talvez você tenha perdido uma parte da tua armadura, tenha perdido o peitoral, o elmo, ou sei lá, o sapato, ou alguma coisa. Você perdeu uma parte dessa armadura e você nem sentiu que perdeu. Sabe por que não sentiu? Porque a carne está tão viva, tão derramando sangue, pingando sangue, que você perdeu um pedacinho dela e você não sentiu. Mas uma coisa você sente na tua vida, uma coisa você sente, a consequência você sente. A consequência é a opressão do maligno. O maligno, quando vê que você tem dentro do coração a pasta das ofensas, intacta, guardadinha, selada, tem até casinha de aranhas em algumas, devido estar há tanto tempo ali dentro. Quando Satanás sabe que você tem isso, é como se uma luz piscasse na tua vida, e ele aproveita, meu amado, porque essa pasta das ofensas, esse estoque de ofensas que você tem dentro do coração, ela te faz perder partes da armadura. E quando você está sem a armadura, nesse tempo de guerra terrível, tempo de guerra ferrenha, oh meu Deus, misericórdia, o que acontece? Você é tocado pelo inimigo. O espírito imundo toca em você. Ele toca na tua vida. E quando ele toca na tua existência, ele desperta dentro em você uma série de situações que te faz afastar de Deus. E esse afastamento gera, claro, o pecado, e esse pecado gera sofrimentos, tristezas, abatimentos, gera uma série de coisas, de fatores que você não tem uma explicação muito lógica. Você às vezes não consegue entender o que está acontecendo na tua vida. Mas por que você não entende? Porque você não tem lido a palavra. Você não tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você seja uma daquelas pessoas que sai correndo atrás de profetas por este Brasil afora. Tem gente assim, irmãos. Tem alguns que quando ouve que há um profeta na cidade, ele deixa tudo e vai para aquela igreja. Ah, o profeta está na cidade vizinha. Vai para a cidade vizinha. Olha, nós temos um grande profeta hoje na, 1000 quilômetros de distância. Você pega um avião, pega seu carro, um ônibus, enfim, mas você vai até aquele profeta para ouvir profecias, para ouvir muitas vezes profetadas, mas não tem coragem o suficiente para abrir a palavra de Deus, não tem coragem suficiente para abrir a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo do Senhor venha falar a você. E eu quero falar para ti que não há nada mais importante, nada mais precioso, nada mais querido, nada que seja tão forte quanto o falar do Espírito Santo de Deus através da palavra. Mas para que você entenda a palavra, para que você entenda e ouça o Espírito de Deus falar através da palavra, é preciso você fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo. E esta é a parte difícil. É a parte pior dessa história toda. Perdoar. Amados, perdoar não é fácil. Perdoar é complicado. Mas para que o perdão se evidencie, para que o perdão se torne verdade na vida, é preciso que você vá até a tua pasta de ofensas, quebre os lacres, arranque aquela pasta e jogue na fogueira. Amém? Que você coloque toda aquela pasta longe de você, que aquela pasta seja lavada pelo sangue de Cristo que destrói tudo isto, o sangue do Senhor que arranca a ofensa, que arranca essas coisas do teu coração, que arranca esses sentimentos de ódio, arranca esses sentimentos de facção, arranca esses sentimentos de dissensão que são gerados pelas ofensas contra a tua vida. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque só desta forma é possível ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus se ouve quando você lê a palavra de Deus, principalmente. É a fonte mais límpida, é a fonte mais cristalina, é a melhor forma de profecia, é a palavra do Senhor. Não estou dizendo que não haja profetas.
creio em profecias que são dadas por homens, por pessoas que têm esse dom. Creio sim. Sei que Deus pode fazer isso, creio plenamente nisso porque é bíblico. No entanto, eu não posso ficar atrás de profecias sem que eu venha primeiro consertar a minha casa, que eu venha primeiro restaurar a minha armadura, que eu venha primeiro antes limpar, varrer por completo, purificar por completo a minha existência, arrancar tudo aquilo que está guardado dentro do coração. Amados, quando nós fazemos isso, quando nós emitimos o perdão, nós liberamos aquela pessoa do pecado contra nós e purificamos a nossa vida. Mas o perdão é preciso que seja associado a ações. Eu não posso apenas perdoar de boca para fora, eu preciso perdoar e evidenciar que realmente perdoei. É muito comum nós vermos dentro da congregação pessoas que são inimigas do pastor, são inimigas do outro irmão, não se dão com ninguém, mas estão ali. Amados, isso não existe. Isso é coisa do cão. Isso é um princípio do capeta, que muitas vezes é cultivado por aqueles que se dizem servos de Deus. Se porventura você que me ouve, não sei qual foi a origem. Mas, se você tem algum tipo de inimizade dentro da igreja, inimizade também na sociedade, porque a inimizade ela é de forma generalizada. Somos chamados para amar. O primeiro mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas. O segundo mandamento, o próximo como a si mesmo. Quem é o teu próximo? Claro, o próximo mais próximo são aqueles do reino, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são da congregação. Mas, após este, um pouco mais distante, há aqueles que são próximos, que estão lá fora. São aqueles que vivem nas trevas, que ainda não foram abençoados com a restauração por Cristo Jesus. Mas essas pessoas também são objetos do nosso perdão. Objetos de nosso perdão. Nós precisamos perdoar o nosso próximo. Seja ele quem for, qual foi a ação que ele fez. Se ele falou uma mentira a nosso respeito ou arquitetou toda uma série de situações, geraram na nossa vida uma consequência terrível. Nós precisamos perdoar com a mesma intensidade. Mas, para que esse perdão seja evidenciado, amados, você tem que ir até aquela pessoa. Essa é a parte difícil. Você tem que ir até ela. E você tem que humilhar-se diante dela. É o momento que você chega a essa pessoa e pede perdão a ela. Me perdoa, meu irmão. Me perdoa, fulano de tal. Me perdoa se te fiz errar, se te fiz pecar, enfim, mas é preciso que sejamos humildes o suficiente para que, a exemplo de Cristo Jesus, falar para o Senhor, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. Ninguém foi até Jesus pedir perdão. Os judeus que o assassinaram não foram até Jesus. Oh, Jesus, perdoa-nos. Agora reconhecemos que erramos, cometemos uma grande ofensa contra a tua pessoa, inventamos uma série de mentiras, pedimos a tua morte. Nos perdoe, Jesus. Isto 2000 anos atrás não aconteceu. E ainda, como nação, isto não aconteceu. Evidentemente que há muitos que no decorrer desse tempo reconheceram o senhorio de Cristo e foram lá e pediram perdão ao Senhor ao confessar o seu pecado. Mas Jesus Cristo fez o que, amados? E deixou este exemplo para nós. Mesmo no seu momento de dificuldade, no seu momento de problema, tudo isto em consequência do pecado de pessoas, das ações de pessoas, ele foi e falou, Senhor, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Perdoa, Senhor. Perdoa a cada um destes. Amados, esta é a nossa ação. Irmão que me ouve, se você guarda dentro do teu coração uma gaveta de ofensas, se você tem dentro do teu coração uma gaveta guardadinha, selada, lacrada, opa, já tem até casa de aranha de tanto tempo que não é aberta, ou está muito recente porque é uma gaveta que você vai colocando cada dia mais arquivos, hoje um arquivo, amanhã outro arquivo, enfim, você tem uma série de pessoas que tocaram em você
e você não liberou perdão para nenhuma delas, guardou isso no coração e isto criou em você uma série de dificuldades de ter comunhão com Deus, dificuldades para andar na presença do Senhor. Você não tem autoridade no nome de Cristo Jesus, você não tem intimidade com Deus, tudo isso em consequência do pecado em aberto dentro do teu coração. É a tua armadura que está faltando partes. Facilmente é tocado pelo inimigo. Você está sempre com um problema maior na tua existência. É este problema, talvez um problema financeiro, talvez um problema familiar, talvez você não tenha paz, é depressivo, talvez você tenha uma série de dificuldades. Tudo isso em consequência da opressão do inimigo. Mas a opressão do inimigo só se efetiva realmente na nossa existência quando nós abrimos espaço, quando nós oferecemos espaço para o inimigo. A opressão do inimigo só toca na gente quando há rachaduras, quando há brechas, quando falta partes da nossa armadura. E sem armadura, irmãos, impossível enfrentar Satanás. De peito aberto, impossível enfrentar Satanás sem que sejamos feridos, muitas vezes mortalmente. Pensa bem, analisa. Talvez foi um problema com relação a eleições, política, sei lá, tanto tipo de problema. Veja o que é que você guardou no teu coração, qual o rancor, qual o ódio, qual a mágoa. Isso tudo gerado pela ofensa. Você precisa perdoar. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Aqui é uma afirmação de Cristo Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha só como Cristo deixa claro, se a pessoa não perdoar, isso quer dizer que está em dívida com Deus. O perdão que você emite, o perdão que você dá a alguém, leva a Deus a perdoá-lo também. Por que isto, irmãos? Porque nós não somos chamados por Deus para a prática das obras da carne, mas somos chamados por Deus para praticarmos as obras do Espírito Santo de Deus, preferencialmente conhecido como frutos do Espírito Santo. É para este objetivo que nós fomos comprados, que fomos chamados, resgatados do nosso pecado, resgatados de nossos pecados. Você que ouve esta palavra, eu quero afirmar para você, tem que adequar a tua vida à vontade do Senhor. E é lendo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é lendo, é meditando, é comendo, é se enchendo da Bíblia, que se aprende de Deus, que temos forças para vencermos as dificuldades, que temos forças para vencermos todas as investidas do diabo contra a nossa vida. Eu quero afirmar para você, meu irmão, minha irmã, que corre atrás de profetas. Se você não mudar a tua vida, não fizer uma faxina, arrancar o pecado, arrancar aquilo que te faz perder partes da tua armadura, você pode até ouvir uma profetada por aí, porque o que tem de profetas dando profetada não está escrito em lugar algum, só na Bíblia, porque a Bíblia já afirma que nos últimos tempos seriam desta forma. Teríamos profetas que falariam aquilo que nossos ouvidos gostariam de ouvir. E como temos isso, não é, irmãos? Dificilmente, praticamente não ouvimos um profeta falar para você, olha, arrependa-se, muda de vida, busque a restauração, busque comunhão com o Senhor, santifique-se, santifique-se. Raramente ouvimos uma profecia nesse teor. Mas o que é que nós ouvimos através dos profetas? Oh, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, irmãos. Geralmente os nossos profetas de plantão são profetas que falam aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que satisfaz o nosso eu, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos alimenta. Nosso ego vai lá em cima
e você ainda olha para a plateia e fala, poxa, olha só, Deus falou comigo, olha a bênção que Deus declarou para a minha vida, enquanto não falou para ele, enquanto não falou para aquele, nasce até dentro do teu coração uma nova gavetinha chamada de orgulho. Orgulho por ter sido alvo do profeta, porque o profeta foi até você, esticou aquele dedão assim para você e falou, varão, eis que vos falo. Varão, eis que vos falo. Não é? Isso é motivo de muito orgulho para muitos. E o orgulho sabemos que é mais uma das etapas da carne, nesse objetivo de destruir-nos. Sabemos que o orgulho é mais uma das etapas que a carne passa para que nós venhamos perder a comunhão com Deus. Mas, se a pessoa que é objeto da profecia, se a pessoa que recebe a profecia, se ela conhecesse a palavra de Deus, se fosse alguém que ouvisse primeiro o maior dos profetas, aquele que traz a maior das revelações, Cristo Jesus, se ouvisse aquele que fala aos profetas, o Espírito Santo de Deus, e é possível ouvir através da Bíblia, ele descobriria que, se houver pecado, Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Deus não vai passar a mão na tua cabeça declarando bênção sobre você, até porque Deus não compactua com o pecado. Deus tem horror ao pecado. Você poderia até ser objeto de uma voz profética, mas no aspecto de admoestá-lo a consertar a vida. Seria uma profecia chamando você ao arrependimento, à purificação da existência, à purificação da vida. Portanto, meu irmão, você que ama profeta, corre atrás de profeta, milhares de quilômetros atrás de um profeta. Se a tua vida está no pecado, o pecado das ofensas que você guarda dentro do teu coração, se ele é uma verdade, com certeza, eu quero afirmar isso de forma muito clara para você, de forma clara, incisiva, Deus jamais declarará uma palavra de bênção sobre a tua vida. Jamais, jamais. Porque o pecado te afasta de Deus. E quando nós estamos afastados do Senhor, o que nós vamos ouvir dele são palavras de correção. O que nós ouviremos do Senhor são palavras de correção, palavras que nos levam à restauração, à confissão de pecados, a uma mudança de vida. Jamais ouviremos, filho amado, oh, como eu gosto de você, filho amado, e passa a mão na cabeça, acaricia. Não, por quê? Porque você tornou-se inimigo do Senhor, você tornou-se inimigo de Deus, você nem quer a presença do Senhor, mesmo andando atrás das profecias, andando pelas igrejas, muitas vezes até proferindo palavras, ministrando palavras, e até, em último caso, sendo profeta, não é? Até em último caso, sendo profeta. Porque o que tem de gente, irmãos, que tem sido usado por espíritos imundos, e a Bíblia nos diz que nos últimos tempos seria desta forma, é incrível, é incrível. Quantos profetas que falam, quantos profetas que tornam-se boca de espíritos imundos, e isto dentro da igreja. Ah, Elias Oliveira, mas Satanás não entra na igreja. Satanás não entra na igreja, o espírito imundo não entra na igreja. É, não entra? Como é que você me explica os camaradinhas que caem endemoniados lá no púlpito, lá na frente? Como é que você me explica então? Aqueles que estão endemoniados estão com o espírito imundo. Não é o espírito de engano, mas é um espírito imundo. É a mesma classe. É um demônio, é um anjo caído. E o espírito de engano é um anjo caído, é um demônio. Então, se ele pode entrar e lá na frente ele pode manifestar-se, da mesma forma, um espírito imundo, um espírito de engano, pode sim usar alguém dentro da igreja para levar a igreja, inclusive, à loucura. A loucura. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. E torna-se praticamente uma muvuca dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra. Precisamos meditar na palavra. Precisamos conhecer a palavra.
Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Se você não conhece a palavra, você está tendencioso a se deixar enganar pelo demônio, pelo espírito de engano. E se você tem dentro do teu coração uma pasta das ofensas, um lugarzinho reservado para as ofensas que você guarda e você não liberou perdão, como diz a palavra, você também ainda não foi perdoado por Deus. Deixe-me ler mais uma vez o texto, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem a vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Entendeu isso? Então, para que você receba o perdão de Deus, é preciso liberar perdão. Que você medite muito na palavra do Senhor. Faça uma reflexão da tua vida, uma análise da tua vida. Veja se você está de bem com Deus, se você está frutificando aquilo que é do Espírito, se você está andando em comunhão com o Espírito, se você tem realmente o Espírito de Deus na tua vida, se você lê a palavra, se você vive a palavra, se você ora, se você jejua, se você vive em santidade. Tudo isso, irmãos, é consequência da ação do poder do Senhor na nossa vida. Mas, se você é do contra, se você não jejua, não lê a palavra, não tem uma vida santa, não vive segundo os princípios de Deus, não adianta você ser o maior pregador. Na verdade, você será apenas um orador, um palestrante da palavra de Deus, mas não jamais um pregador da palavra de Deus. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, certamente também não terás o perdão de Deus, porque você estará em pecado, e pecado não confessado te afasta do Senhor. Analisa isso e lembre-se, é preciso vermos e buscarmos continuamente a vontade de Deus para a nossa vida, em cada momento, em cada instante do nosso ser. Que Deus abençoe muito a tua casa, muito a tua vida, e que você entenda que Jesus é superior a tudo. Precisamos pagar o preço, por mais que seja difícil, mas precisamos perdoar para sermos perdoados. Perdoar para sermos perdoados. Perdoe para que Deus também perdoe você. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por ouvir a palavra do Senhor. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site, vivos.com.br, vivos.com.br, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Um abraço, que Deus abençoe.